Max, seja muito bem-vindo, parceiro de missão. Fala aí, Romani. É um prazer estar aqui com você, meu amigo. Uma honra também, um prazer e uma honra estar com toda a sua audiência aqui, para a gente compartilhar um pouco do conhecimento, aprender com você ainda mais, que eu sempre estou aprendendo, sempre acompanhando. Você é um cara que fez grande diferença na minha vida e através da sua vida e da minha vida, outras pessoas têm sido transformadas com a hipnose transformacional, que eu tenho orgulho de fazer parte desse time. Muito obrigado. Max, primeiro eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, o seu tempo. Hoje é domingo, cara. Pensa, você podia estar fazendo qualquer coisa e decidiu vir aqui compartilhar conhecimento com esse pessoal. Agradeçam o Max aí. Como que o pessoal faz. Primeiro, depois eu vou perguntar mais sobre os faceites, mas quem é o Max? Se apresenta para o pessoal, para quem quiser te conhecer. Deixa eu só colocar um fone aqui para ver se fica melhor. Pior que... Tranquilo, Tá bom fica à o áudio aí? vontade. Tá legal? Como que tá o áudio para vocês, pessoal? Melhor domingo de todos. Como que tá o áudio para vocês? Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa aí, Max, pra gente ver. Boa noite, boa noite. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Tá escutando bem? Aqui tá excelente. Então, acredito. Ótimo, vamos lá. Quem é o Max? Eu sou treinador comportamental, sou hipnoterapeuta também, formado pelo Instituto Romani. Utilizo nos meus treinamentos como uma das bases e uma das principais bases a hipnose transformacional. Na verdade, eu te conheci em 2017, né? Através de um evento, e assim que eu vi você se apresentando, eu falei exatamente é isso que eu preciso para fazer parte e trazer isso para o treinamento. Na verdade, eu nem tinha treinamento ainda quando eu te conheci, e eu sabia que ia se encaixar perfeitamente. E quando eu comecei a fazer o curso, entender, eu falei, cara, é exatamente isso que eu preciso. Eu acabei somando isso, encaixando dentro das ferramentas que eu conhecia e fiz do meu treinamento ser único. E uma das bases, Legal. as principais bases de transformação é a hipnose transformacional. Tem pessoas que já saíram das drogas, saíram da depressão, pessoas que começaram a sair da procrastinação e montar seu próprio negócio através dos treinamentos que eu faço e com a base principal, a hipnose transformacional. E que legal. Agora, eu gosto de conhecer a história. Por que você decidiu falar assim, cara, eu quero também criar um treinamento? Fala qual que é o seu upgrade, não é? Isso, upgrade. O que te fez falar, cara, eu vou criar um treinamento aqui? Compartilhe um pouquinho por que você decidiu também entrar nessa área do desenvolvimento humano. O que você trabalha por que você pensou assim, cara, eu também quero entrar nessa área do desenvolvimento humano? O que te chamou? Porque eu sei que tem pessoas aqui que podem se identificar. Ou estão vivendo, teve o primeiro contato com o desenvolvimento humano agora e está pensando, cara, será que esse negócio dá certo comigo também? Eu comecei, na verdade, né, eu sou concursado, trabalho na Petrobras também, e eu senti que faltava alguma coisa, sim, sabe, um chamado para ajudar as pessoas. E eu já tentava fazer alguns trabalhos, tipo, levar sopa na rua para as pessoas, levar um cobertor nessa época de frio para morador de rua. Já como eu gosto de lecionar e ensinava curso de solda, sempre nessa área de ajudar alguma pessoa. Mas eu senti, eu falei, cara, não é exatamente isso. E eu comecei a buscar, cara, o que tem para mim que vai encaixar perfeitamente da forma que eu posso ajudar as pessoas. Até porque, Romani, você ajuda as pessoas, não é que seja errado, mas você leva um prato de comida, leva um cobertor, e eu voltava para casa e falava assim, cara, o cara não vai mudar, ele vai continuar lá. Tem pessoas que eu faço parte de uma igreja, uma comunidade, e a gente levava pessoas para uma clínica de recuperação. A pessoa passava, por exemplo, 8 meses lá e saía, ficava um mês sóbrio e voltava para as drogas de novo. E aquilo me mexia muito comigo. Eu falava, não é exatamente isso. Essa pessoa não está sendo transformada. Até que comecei a buscar o que exatamente pode mexer com essas pessoas. E eu comecei a estudar sobre isso. Aí parece uma propaganda para mim, essa questão de coaching. E eu falei, é exatamente isso que pode. Por quê? Eu entendi que se você mexer com a mente da pessoa, transformar a mente dela, ela é transformada. Não adianta você tirar a pessoa de um lugar igual a gente fazia, levava para uma clínica, ela só não usava droga, por exemplo, nesse caso, porque ela estava fora de um ambiente. Quando ela voltava para o ambiente, para o mundo de novo, ela voltava a fazer as coisas que machucava ela, porque a mente dela não foi transformada. E aí eu falei, cara, é exatamente isso que precisa, né? Aí até juntou, né, com aquilo que
que eu acredito, que eu servia na igreja, eu falei, cara, se você não for transformado, né? A Bíblia fala, se você for transformado pela renovação da sua mente, do seu entendimento, você não consegue experimentar aquilo que Deus tem para você. E eu falei, cara, é exatamente isso que eu preciso buscar. Eu comecei a buscar quem que faz isso e tal, e cheguei no Romani. Pessoal, olha isso que o Max falou, gente. Olha que bonito. Quem aqui fica feliz quando vê a transformação de alguém? Quando você ajuda alguém e fala assim, cara, isso me faz bem. Quem se sente bem, coloca aí, cara, eu. Ó, tá falando da minha vida, a Jaqueline colocou aqui. Quem se sente bem ao levar o bem para alguém? Gente, isso é uma das coisas que nos engrandece muito. E uma coisa que eu quero, até para cair fichas aqui, vocês lembram daquela pirâmide que eu falei, se não me engano, na live de ontem, anteontem, foi uma dessas lives que eu falei, numa dessas últimas lives, eu falei sobre uma pirâmide, sobre os níveis neurológicos. O ambiente é o primeiro nível. O ambiente, ele tá ali. Se eu pego o cara e coloco na clínica, eu tiro ele da clínica, ele volta para o ambiente que ele estava de novo. Agora, quando eu começo a jogar num próximo nível, olha que interessante, vou recapitular rapidamente aqui a pirâmide, que aí depois tem os comportamentos, depois tem as capacidades e habilidades, aí depois tem crenças e valores, aí depois tem as crenças de identidade, aquilo que eu acredito sobre mim, quem eu sou. Quando eu começo a trabalhar esses níveis mais superiores, a transformação é muito mais profunda, porque aí é de dentro para fora. E aí depois vem a filiação. Por isso o movimento transformacional, fazer parte de uma comunidade, de um grupo, tá conectado, isso faz toda a diferença. Você está participando de treinamentos, você está se desenvolvendo, isso muda crenças, isso muda valores, isso muda crença de identidade. O grupo que você se conecta passa a ser diferente em afiliação. E depois, espiritualidade que tem a ver com legado. Que aí, olha, isso que o Max está fazendo, ele deixa um legado. Quando ele ele faz o treinamento, o upgrade e ajuda outras pessoas, tem pessoas ali que a vida nunca mais vai ser a mesma. Quem sente que desde segunda-feira, quando começou o curso de hipnose transformacional gratuito, já percebe, cara, eu vi algo que não dá para desver mais. A minha vida não é mais a mesma. Eu vi alguma coisa que estava diferente. Foi isso aqui que foi o chamado que o Max começou a sentir. E eu estou falando sobre esses pontos aqui, porque o que ele deixou muito claro. Quando se trabalha no ambiente, fica mais fácil para a pessoa se sabotar. E, Max, até você falou que você ajudou e já ajuda, olha, com técnicas da hipnose transformacional, pessoas até dependentes químicos, outras questões muito emocionais, né? E a procrastinação também tem muita questão emocional. O que você acredita que é, assim, principais causas relacionadas à procrastinação também? A procrastinação no meu ponto de vista, aí, que eu já trabalhei com as pessoas que foram nos treinamentos, existem alguns pontos que são principais. A primeira coisa que a pessoa precisa identificar nem todo mundo é procrastinador. É uma coisa que a gente tem, é do cérebro ser um procrastinador, deixar as coisas para depois. Só que a gente normalmente fala assim, não estou procrastinando. A gente não identifica o que a gente está procrastinando. Essa é a primeira coisa. Porque assim, todo mundo procrastina, mas nem todo mundo procrastina na mesma coisa. Então você eu quero parar de procrastinar. Tá, mas você quer parar de procrastinar em que área, em que atividade? O que exatamente você deveria fazer que você não está fazendo? Esse é o primeiro ponto. E aí, a partir daí, existem algumas coisas, alguns fatores que exatamente impedem a gente de entrar em ação e faz a gente procrastinar. Eu acho que a primeira delas, que uma das coisas mais importantes é justamente o que você falou, é o senso de propósito, da filiação. Max, o que tem a ver isso com procrastinação? Quando você tem um propósito muito forte, voltado para alguma coisa que você quer, você tem um motivo para aquilo, cara, nada pode te parar. O exemplo que eu dou, que é bem simples de você entender, das pessoas entender, é uma mãe, por exemplo. Imagina que uma mãe ela não gosta de fazer comida. Não gosta. Tem mulheres que detestam cozinhar. Faz outras coisas, mas detesta cozinhar. Mas, porém, ela tem um filho. E se ela não cozinhar, esse filho deixa de ser alimentado. Ou seja, o motivo dela, ela tem um motivo para fazer aquilo que ela não gosta. E ela faz porque ela tem um propósito, ela tem um motivo. Então, o propósito, ele te impulsiona a sair da procrastinação e fazer até mesmo uma coisa que você não quer fazer. Uma coisa que você não gosta de fazer porque você tem um objetivo daquilo. Então, a falta do senso de propósito, a falta de um motivo, de um porquê dentro daquela atividade, ela te faz procrastinar. Quando você encontra um motivo para aquela atividade, mesmo que você não gosta, você acaba fazendo.
porque você tem um porquê muito forte. Esse é um dos motivos que é um dos principais. E pouco se fala sobre isso, né? Quando você tem algo que é muito forte, não importa se você gosta. Isso fica lá em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Mas você tem que fazer. E você vai fazer. Esse é o principal motivo, né? Um outro motivo. A gente procrastina porque me falta um senso de benefício para aquilo. Eu não sei exatamente qual o benefício. Ou o benefício ele é muito baixo, né? O cérebro ele só age baseado naquilo que ele vai. Ou ele vai sair da dor, ou ele vai em busca do prazer. Então, se o prazer não é tão grande assim, é melhor ficar aqui do jeito que eu tô. Então, e aí as pessoas elas precisam enxergar um prazer futuro muito grande, porque o prazer imediato normalmente a gente não tem. E aí que entra também uma das técnicas que a gente usa da hipnose transformacional, que é fazer a pessoa enxergar um prazer futuro. Você pode fazer isso através de visualização. É uma visualização. Agora, a visualização em outros treinamentos que você tem, ela é muito superficial. Quando você coloca técnicas de hipnose dentro dessa visualização, aquilo se torna tão profundo que a pessoa traz o futuro para o agora. Porque o cérebro ele age baseado num prazer, mas não é um prazer, o prazer futuro, ele tem uma carga, um peso, sim, mas o mais forte é um prazer imediato. Então, quando você tem um ganho agora, você consegue agir. Procrastinar, por exemplo, você está vendo televisão, você tem um ganho agora. Qual que é o ganho? Pô, vou ficar aqui, eu não preciso fazer esforço nenhum, eu não preciso pensar, o cérebro está descansando. É um ganho imediato. Então, para você vencer esse, tem que ter um ganho muito maior, muito mais forte. Então, você tem que ter uma visão clara de futuro. Só que o cérebro pensa assim, cara, eu posso hoje entrar em ação e não chegar exatamente onde eu quero chegar. Eu posso fazer um esforço grande e não chegar lá. Então, o que é mais fácil? A possibilidade de eu chegar ou fazer o que eu estou fazendo aqui agora? Já que, ainda mais se o objetivo ele for muito grande, eu tenho uma possibilidade grande de falhar, né? Então, o cérebro pensa assim, cara, eu vou gastar muita energia para talvez não alcançar onde eu quero chegar. É melhor ficar aqui fazendo o que eu estou fazendo aqui, procrastinando, né? Alguma coisa. Então, o que você tem que fazer? Através de técnicas, você pode usar uma das técnicas, né, de hipnose, é trazer o seu futuro para agora, através de uma visualização muito forte. E aí você entra com um processo de hipnose e isso se torna muito mais profundo do que simplesmente imaginar que você está, sei lá, alcançando o resultado, você está dando treinamento, você está fazendo faculdade. Não, quando você traz isso através de hipnose, isso se torna agora. E o seu ganho imediato, aí ele sai de um ganho futuro para um ganho imediato. Porque é exatamente isso que o cérebro ele entende, é dor e prazer. E você traz um prazer que quando você só sentiria quando você conquistasse, talvez daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você traz esse prazer para o agora. Aí seu cérebro começa a agir. Então, quanto maior for a sua meta, mais você tem que fazer isso. Trazer a recompensa futura para uma recompensa imediata. O que as recompensas faz com a gente, ô Romani? Nada mais é do que quando você ganha um presente. Você se sente bem. Né? Quando você que está aqui, você está vendo a live aqui, o que acontece quando você é recompensado? Você se sente bem, sim ou não? Se sente bem, não é? Com certeza. Eu me sinto. Como que você se sente no seu interior? Mexe com você, mexe com as suas emoções. Então, como é que chama? A recompensa faz? Ela te muda o seu estado. Nada mais que pode ser qualquer coisa. Só que a hipnose ela consegue mudar o seu estado sem que você ganhe recompensa nenhuma. E aí está um segredo, uma chave para você vencer a procrastinação. É que você, através de técnicas de hipnose, você pode ter a mesma sensação de que tivesse chegado lá ou ganhado um presente. Então você muda o seu estado, o seu cérebro age. Faz com que você saia da procrastinação. Então, um dos grandes segredos para você vencer a procrastinação é você se dar uma recompensa. Mas não pode ser uma recompensa, eu estou estudando aqui porque eu quero ser um treinador comportamental, eu quero ser igual o Romano, eu quero abrir o meu instituto ou a minha clínica. Eu quero simplesmente, e talvez você esteja começando agora, talvez você enxergue isso como algo muito grande. Só que aí, se você vê muito grande, você vai começar a colocar barreira. Você usa técnicas para você trazer isso para agora. E é recompensado através de técnica que é mental. É tudo mental. A sua recompensa ela é mental. Você ganhar um telefone, um iPhone, um carro, é tudo mental. Porque passa um tempo, aquilo vai acabar. E com técnicas de hipnose você consegue fazer isso constantemente. Então você está sendo sempre recompensado e sendo sempre impulsionado a continuar no movimento que você está em busca daquilo que você quer. E só por curiosidade, por exemplo, quando você decidiu, cara, eu vou montar aqui o treinamento, o upgrade, eu vou juntar toda essa bagagem que eu tenho. E o interessante, gente, uma coisa até que eu quero falar em paralelo, é que
quando você cria um treinamento, esse treinamento sempre tem a sua digital. É impossível uma pessoa criar um treinamento e falar assim, esse treinamento é a cópia do... É impossível. Por quê? Porque você é único no mundo. Por exemplo, o Max, ele também, ele passou no concurso da Petrobras, eu não. Então, quando ele tem uma experiência de vida, ele mora ali no estado do Rio de Janeiro, eu moro em Minas Gerais. Então, as experiências são diferentes, a vida é diferente. Então, as experiências de vida, as histórias que ele pode contar, tudo é uma digital única. E quando você decidiu, cara, eu vou montar o upgrade, eu vou levar isso aqui para essa mensagem para frente, quais, sendo bem sincero, quando aconteceu, quando você sentiu, cara, vai acontecer o upgrade? Como que foi quando você pensa assim, cara, vai acontecer, eu não posso procrastinar mais, tem que ser agora? Você pode compartilhar? Foi até um pouco engraçado, né? Porque, assim, eu já tinha tentado algumas vezes. Eu fiz assim, vou fazer algumas palestras e começar a fazer alguma apresentação, mostrar que é possível transformar, as pessoas serem transformadas. Só que ia, tipo, 9 pessoas na palestra, ia 10 pessoas na palestra, alguma coisa do tipo assim. Inclusive, depois do treinamento da hipnose transformacional que eu fiz com você, tinha algum bônus, né, que você deu. Eu pedi para trocar o bônus, que eu falei, cara, eu quero ter uma hora de mentoria com você. E aí, eu não sei se você lembra, a gente fez um bate-papo de uma hora que abriu a minha mente do que eu precisava fazer. A partir daquele momento, eu falei, cara, vai acontecer. E as coisas começaram a acontecer. Eu fazia palestras, começou a encher a palestra com 42 pessoas, um pouco 20 pessoas, e as palestras foram enchendo. Até que eu falei assim, cara, eu vou fazer esse treinamento, mas o treinamento não estava pronto. Depois que eu fiz o treinamento de hipnose, eu fiz um outro treinamento que era de falar em público, né? E aí eu falei assim, agora eu vou conseguir fazer. E aí eu falei, cara, eu vou vender o treinamento sem ter o treinamento. Eu sabia exatamente que eu tinha que fazer um treinamento. Eu não sabia o que eu ia fazer. Só que eu falei, eu preciso vender primeiro esse treinamento. E aí, quando eu comecei a fazer palestra e começou a dar certo, eu comecei a vender o treinamento e não tinha treinamento. E aí eu olha que coloquei uma interessante, data. só em paralelo. Gente, ele vendeu para o primeiro. Quando ele vendeu para o primeiro, ele tinha que entregar. Ele já decidiu, cara, agora eu tenho que fazer. Alguém comprou. Na verdade, foram 3 pessoas que compraram, né? Na primeira, e depois mas tinha 6 pessoas, depois mais 3 pessoas. Eu falei, cara, eu vou dar treinamento para essas 6 pessoas, se tiver. Porque eu queria sair da inércia. Eu queria experimentar aquilo para ver se eu era capaz e colocar à prova os meus conhecimentos, né? Na verdade. E aí, quando eu vendi 3, eu falei, agora eu vou fazer. E aí, depois eu comecei a vender, sei que deu 21 pessoas, mais ou menos, 25 pessoas que compraram no final. E eu não tinha o treinamento pronto, faltando 2 semanas para o treinamento acontecer. O que eu fiz? Agora eu tenho um motivo, lembra do motivo? Não posso mais parar. O que eu vou falar com essas pessoas? Agora eu tenho que me virar, pegar tudo que o Romani me ensinou, pegar tudo que eu aprendi em outros cursos, e eu tenho que enfiar isso agora dentro de um treinamento de 2 dias. Não é? Imagina você tendo 2 semanas, sem muita bagagem, que eu não tinha experiência nesse ramo, para fazer 2 dias. Exatamente isso que impulsiona a gente a parar de procrastinar. Eu tinha uma data. O que eu vou falar para as pessoas? Tem que estar pronto. E o que eu comecei a fazer, cara, é acordar às 6 horas da manhã e estudar até meia-noite, escrevendo, fazendo slide. Com 2 semanas o treinamento saiu pronto. Não saiu, lógico, hoje depois ele foi se transformando, né? Mas aquele treinamento que, com a bagagem que eu tinha, que eu simplesmente entrei em ação, cara, foi suficiente para transformar a vida de muitas pessoas. Pessoas com crise de ansiedade, pessoas que saíram do trabalho e falaram, cara, eu sou capaz de fazer alguma coisa maior, sair do trabalho e vou montar meu próprio negócio. E isso com a bagagem que eu tinha. Muitas vezes a gente se sente incapaz, né? E exatamente uma das coisas que faz a gente agir, impulsionar, é você colocar prazo, limite. Qual o tempo que as pessoas têm para fazer uma tarefa? Qual que você acha que é um tempo? Cara, eu vou falar da minha experiência. Eu tenho que colocar, até a minha experiência de acordo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu decidi que eu ia dar formações, porque eu estava atendendo bastante, eu decidi eu vou dar cursos, formações. Isso que o Max falou cai muito a ficha. Se eu não sei quando vai ser a minha formação, se eu não coloquei a data, cara, eu vou ficar enrolando aquilo até pode ser que nunca aconteça. Agora, Exatamente. no momento que eu falei, cara, dia tal vai ter o curso de hipnose transformacional e esse curso tem que acontecer, vou dar um exemplo. Sabe esse curso gratuito que a gente ofereceu para vocês, que aconteceu nessa última semana? Cara, toda uma estrutura por trás. Mas no momento que eu marquei a data que iria acontecer e a gente começou a anunciar e falar o curso vai acontecer nessa data, cara,
podia ter vindo o que fosse que eu ia estar lá para fazer esse curso para vocês. E aquilo se tornou inevitável de acontecer, porque dentro de mim aquilo já tinha acontecido. Tudo acontece duas vezes. Primeiro aqui dentro, depois no mundo real. Mesma coisa essa live. Vocês viram que tem a mesma coisa. Tem ali o horário, ó, 8 horas da noite. Eu tava fazendo outra coisa, eu paro tudo que eu tô fazendo e venho aqui pra live. Por quê? Porque tem um compromisso marcado. Eu quero honrar isso com vocês. Aquilo que o Max falou é muito poderoso. Dor e prazer. E isso está ligado até com identidade. Se eu sou uma pessoa que é congruente com o que fala, 8 horas da noite eu tenho que estar aqui. Porque senão eu vou ser incongruente com o que eu estou falando. Isso está dentro da minha identidade. Olha o poder disso. E de colocar uma data. Olha o poder disso para... Como que eu faço uma das estratégias poderosas para lidar com a procrastinação? Compartilhe essa data. Compartilhe o prazo com outras pessoas. Porque se eu estou guardando para mim é uma coisa. Agora, quando eu coloco e deixo isso externalizado para o mundo... Colocou no Instagram, já era. Agora você vai ter que cumprir aquilo. Agora você vai ter que cumprir aquilo. Até, o que você acredita, Max, que são boas formas para ajudar as pessoas assim... Fala assim, cara, agora vai. Agora eu vou realizar aquilo que eu quero me propor. O Max já deu várias dicas aqui, até recapitulando algumas delas aqui que o Max falou. Cara, eu tenho que ter clareza do que eu quero parar de procrastinar. Isso é muito importante, ó. Às vezes eu falo... Sabe uma coisa interessante? Todas as pessoas, ninguém consegue... Todas as pessoas do mundo fazem todas as coisas. Tem coisa que eu tenho que escolher não fazer. Tem coisa que eu falo assim, cara, eu preciso fazer aquilo, mas eu vou escolher não fazer, mesmo eu sabendo que eu preciso fazer aquilo. Só que tem coisas que eu tenho que escolher fazer. Quais as coisas eu estou escolhendo fazer? O procrastinar, eu gosto de dizer que procrastinar não é ser hiperrealizador. O hiperrealizador, ele se sabota. Porque ele quer fazer tanta coisa que daqui a pouco ele está esgotado, ele está estressado, ele está começando a entrar no burnout. E burnout, para quem está assistindo aqui entender com mais clareza também, é aquele esgotamento, aquela estafa. Agora, o hiperprodutivo é diferente do hiperrealizador. Eu digo que o cara que deixa de procrastinar é aquele cara que aprende a andar ao invés de correr com propósito. Ao invés de pensar assim, cara, eu tenho que fazer tudo de uma vez. Mas eu tenho que comer. Se o Max tivesse pensado, cara, eu tenho que dar o treinamento para 1.000 pessoas agora. O primeiro treinamento não tinha saído. Mas quando vem, cara, nem que for para 5 pessoas, nós vamos fazer esse negócio acontecer, começa a acontecer. Que mais que você acredita que pode contribuir com quem deseja sair do lugar aqui, começar a sair do lugar? É o que a gente acabou de falar também, né? A questão do prazo, né? Qual o tempo que você faz uma tarefa? O tempo que é te dado. Esses dias eu até experimentei isso na pele, que era no serviço lá a bordo, embarcado na Petrobras. Eu tenho uma agenda para cumprir e assim, tem coisa que é chato de fazer no serviço. E é exatamente essas coisas que a gente vai procrastinando. Eu fui deixando. Depois eu olhei assim, cara, não tenho mais prazo. Comecei a ter que trabalhar até mais tarde. Mas só que eu cumpri dentro do prazo. No último dia eu tive que trabalhar até 4 horas da manhã. Eu falei, cara, que cagada que eu fui fazer. Eu sabia que ia dar a AM, né? A merda, né? Desculpa o palavreado aqui. Mas exatamente é isso que a gente faz. A gente precisa colocar prazo. Se você tiver 1 mês para fazer uma coisa, você vai fazer 1 mês. Agora, experimenta se colocar em 2 semanas. Isso vai te impulsionar a agir. Talvez não seja perfeito. Uma das coisas que a gente tem que abandonar, né, e entrar em ação, sair da procrastinação, é abandonar o perfeccionismo. Isso é desculpa para não agir. Então, lógico, as pessoas falam assim, feito é melhor que perfeito, né? Se você tiver tempo para melhorar, você vai melhorando, lógico. Não é que você vai fazer de qualquer jeito. Mas você precisa colocar em movimento. Quando você se coloca em movimento, acabou. Você tem um prazo para realizar, você realiza aquilo, depois você fala assim, cara, parecia muito mais difícil e agora eu já sei exatamente o que eu preciso fazer para melhorar. E aí você começa a melhorar aquilo. Então, a primeira coisa é colocar prazo. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o curso do Romani, que eu quero transformar a vida de pessoas. Beleza. A data agora. O curso está aberto. Em quanto tempo eu quero fazer meu primeiro cliente aqui, que vai ser talvez um primo, uma tia, alguma coisa? Quanto vai ser? Cara, 2 semanas depois que eu fizer o curso. Eu pego aquilo, explica para a pessoa que você está num treinamento, que você está aprendendo, né? Mas você já começa. Quando você começar a colocar em movimento, você fala, cara, transformei um pouquinho a pessoa. Nossa, funcionou. Quando você vê que funciona, que uma das outras coisas que faz a gente parar que faz a gente não agir, procrastinar, é a falta de habilidade. Porque você fica procrastinando aquilo que você não sabe.
Por exemplo, um exemplo que a gente pode dar é matemática. Muitas pessoas não sabem matemática e não gostam de estudar porque não sabe. Se você soubesse, você estudaria. A gente não gosta daquilo que você não sabe. Então você tem que exatamente dedicar num ponto que você precisa melhorar. Quando você começa a dedicar aquilo, você começa a aprender. E aí fica mais fácil. Tudo que você não sabe fazer, você vai adiando para depois. Pô, mas tá difícil, pô. Porque isso começa a abrir um mundo de dificuldade. O cérebro, ele tá sempre preparado para ganhar. Ele não quer perder, nunca. Por isso, quando você coloca uma meta muito grande e você tem a possibilidade de não alcançar aquela meta, ele começa a te sabotar e faz você procrastinar. Porque ele pode gastar energia naquilo e não alcançar. Você já reparou, por exemplo, teve até aquele jogo, né? 7-1 do Brasil, que ele perdeu, né, na Copa lá de 2014. O que acontece num jogo de futebol como esse, por exemplo? O time toma um gol, toma 2 gols, toma 3 gols, o cérebro dos jogadores fala assim, cara, tá, é muito difícil de virar isso. A habilidade dos jogadores eram as mesmas. Só que mexeu com o psicológico, com a mente deles, e aí o cérebro começou a falar, não tem como mais virar. Se não tem como mais virar, eles começam a abrir e não conseguem colocar em prática aquilo que eles já sabem. Olha que interessante isso. Agora, outros jogos já aconteceram isso de um time estar perdendo de 3-0 e no intervalo, sei lá, o técnico consegue incentivar e logo no começo do segundo tempo um time faz um gol. Opa! Eles começam agora a vislumbrar uma esperança, ou seja, agora é mais perto e a gente tem tempo de alcançar. O mesmo time que estava jogando mal começa a jogar melhor. É o mesmo time. Não mudou as habilidades deles. O que mudou foi assim, agora eu consigo alcançar aquilo lá. Mexeu com a psique deles. E eles avançam para aquilo. Então, assim, você tem que trabalhar nas habilidades se você não sabe. E muitas vezes não é nem a habilidade que você precisa melhorar. Você precisa só acreditar. E quando a meta é muito grande, o seu cérebro começa a te sabotar e você começa a procrastinar. O que você faz? Diminui o tempo e coloca metas menores. Você não precisa abrir um escritório hoje. Você precisa atender uma pessoa. Você precisa atender 2 pessoas. E aí o seu cérebro fala, não, atender uma pessoa sabe. Se eu demonstrar para a pessoa que eu estou aprendendo ainda, eu tô fazendo o quê? Eu estou eliminando a chance de dar errado. Eu não preciso ser perfeito naquilo. Eu preciso aplicar a técnica. E eu já mostrei para ela que eu estou aprendendo. Então, assim, ela já está... Eu não tenho como errar. Porque eu já expliquei isso tudo para o professor. O que eu estou fazendo isso? Uma meta que é muito grande, por exemplo, abrir meu escritório, atender 20 pessoas, né, dentro da minha agenda, eu diminuo essa meta. E aí o cérebro enxerga que pode vencer, igual um jogo de futebol. E aí as suas habilidades, que são as mesmas, você vai colocar da melhor forma possível. Nesse jogo de futebol, você olha assim, cara, como é que esses caras não estão jogando nada? E o time do Brasil era os melhores, individualmente eram os melhores. Como é que eles não conseguem colocar em prática aquilo que já sabem? Porque não tem esperança de vencer. Então, seu cérebro te sabota. Então, você diminui aquilo em vários passos e aí você vai colocar a sua habilidade na melhor forma possível. E olha que legal isso que o Max falou, gente. A habilidade do time, ele tinha habilidade para jogar. Ele já tinha mostrado essa habilidade em vários jogos. Lembra de novo da pirâmide aqui, ó, que tem ambiente, depois comportamento, depois capacidade e habilidade, e ali estava no nível de capacidade e habilidade eles tinham. O que mudou? Os níveis acima. Crenças e valores. As crenças começaram a ser alteradas. De cara, não dá para vencer. Se mudou a crença, automaticamente você começa a mexer com os níveis mais baixos da pirâmide. E olha que interessante. Eu gosto de dizer que eles estavam no estado de hipnose, no momento que eles começaram a levar aqueles gols, eles entraram em outro estado de hipnose. Eles foram hipnotizados para acreditar que não dá mais. E entrando nesses... Ó, a gente vive nesse estado. Só que da mesma forma que seja uma partida de futebol, às vezes uma pessoa está fazendo isso com a vida dela. Às vezes uma pessoa sem perceber está falando as coisas não dão certo para mim mesmo. Nunca deu certo, nunca vai dar certo. É como se a pessoa já estivesse na partida de 7-1. E colocando isso como estilo de vida. E você quer ver uma coisa interessante? E para complementar isso que o Max falou, se eu chegasse para você, e vamos colocar aqui que você tem um monte de coisas para cumprir no seu trabalho agora, imaginando isso. Cara, talvez esse monte de coisas que você tem para cumprir, você tem lá, sei lá, 1 mês para realizar essas coisas. Você pensa, cara, eu tenho que um monte de coisa para fazer, eu tenho que me organizar esse mês. Só que se eu chegar para você e falar assim, cara, eu vou te dar uma passagem para você, claro, nesse momento de coronavírus, imaginando que não tivesse o coronavírus nessa época, mas imaginando que eu te desse uma passagem para você ir para o Caribe, ficar 1 semana num hotel 5 estrelas com tudo pago e você levar alguém com você.
Só que eu falasse para você, você precisa organizar essas coisas que você tem um mês para fazer dentro desses próximos 2 dias. Eu garanto para você que você dava um jeito e se organizava dentro desses próximos 2 dias, conseguia realizar tudo aquilo que você tinha para realizar naquele mês. E isso, gente, é dar prioridade. Isso, lembra do dor e prazer? Você está colocando ali o prazer, aquilo te move. Quando você tem algo que te move, fica mais fácil jogar no próximo nível. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó, gente, é importante entender. Não são as coisas que para o outro é mais fácil, para o Max é mais fácil. Olha o jeito, ele fala bem. Gente, ele foi se desenvolvendo. Para o Romano é mais fácil ali, ó. Ele já faz, ele liga o Instagram qualquer hora, já tem gente para assistir ele. Gente, vocês têm noção que durante esse mês de agosto, eu fiz live todos os dias do mês de agosto, todos os dias. Então, o que eu tô falando aqui não é porque ficou mais fácil, não é porque as coisas são mais fáceis, é porque fica mais fácil que eu vou fazendo. É da mesma forma o treinamento do Max ali. Olha aquela coisa que o Max falou sobre destrinchar em pequenas metas. Olha o poder disso. Se você pedir para uma criança fazer um resumo de um texto, aquilo é uma tarefa homérica para ela, porque ela mal sabe ler e escrever. Então, para ela poder ler o texto e entender o que está no texto já é uma coisa muito difícil. Mas agora, se você pede para um adulto que já fez isso várias vezes, ele vai ter muito mais facilidade de poder fazer isso. Mas por quê? Porque um dia ele aprendeu a escrever uma letra, que para ele foi uma tarefa complexa. E depois, outro dia, ele aprendeu a escrever o nome dele. Aí depois, outro dia, ele aprendeu a formular frase. Aí depois, outro dia, ele aprendeu a ler e interpretar aquilo. Aí depois, e foi um passo a passo. Então, não existe exatamente uma tarefa grande. É porque talvez eu esteja me esquecendo que toda tarefa tem passos para que possam ser cumpridas. Isso que o Max falou aqui, gente, tem muito valor. Esses insights aqui podem fazer toda a diferença para quem deseja jogar no próximo nível. E, Max, você falou uma coisa legal também, sobre todo mundo aqui de alguma forma procrastina. De alguma forma, todo mundo tem essa questão de procrastinar. Você poderia explicar mais sobre isso? O que significa todo mundo procrastina? Para o pessoal poder entender. O cérebro, na verdade, ele tem uma programação que é poupar energia. O que o cérebro faz melhor é poupar energia. Então, assim, tudo que você... Por que a gente procrastina? Porque fazer alguma coisa, pensar, tomar uma decisão, você gasta muita energia. Às vezes você está, procrastinando decisão importante na sua vida até hoje. Cara, o que eu quero para o meu futuro? O que eu vou desenhar? Você está ali procrastinando aquilo. Por quê? Porque gasta energia. Então, assim, para a questão de sobrevivência... Então, por que o cérebro ele foi programado para poupar energia? Por questão de sobrevivência. Imagina lá nos primórdios, nossos antepassados lá, o cara, ele tinha que caçar e não sabia exatamente quando que ele ia ter uma comida de novo para comer. Então, ele tinha que comer e ele poupava energia ao máximo. Ele não dava um tiro no escuro, ou seja, vou sair o dia inteiro, vou gastar energia, não, porque ele não sabia exatamente quando ele ia comer de novo. Então, essa programação, a gente herdou isso até hoje. Porque é poupar energia para sobrevivência. A gente não tem mais os perigos. Imagina o cara indo lá caçar e tem um perigo também de ter um predador, algum animal que seja feroz que vai atrás dele. Então ele teria que estar com energia poupada para, se ele tiver que fugir, bater para correr, ele conseguir usar aquilo para sobrevivência. Ele tinha que comer, poupar energia e quando ele caçar, ele ainda tinha que ter energia para combater tudo aquilo. Nós herdamos isso aí. Então, o cérebro ele tem uma programação de poupar energia. Ele só age se ele tiver certeza que ele vai ter um benefício com aquilo. Um prazer, um benefício, um propósito. Algo que vai fazer, primeiro, uma certeza, né, de que eu vou conseguir chegar lá. E por isso que você tem que dividir as suas tarefas. E algo que vai me ter um benefício maior do que procrastinar agora. Porque senão ele não vai fazer. Então, por isso que a gente age pela dor ou pelo prazer. O que impulsiona mais a gente é exatamente a dor. Porque a gente sabe que se a gente estudar, se dedicar ao curso, a gente vai ter um êxito. Mas a questão é, cara, por exemplo, se você ficar na vida que você está hoje, cara, o que você está deixando de perder? Como é que a sua esposa, os seus filhos vão olhar para você como um fracassado? Isso faz a gente agir mais do que, vou ganhar mais dinheiro, que é um benefício. Porque, querendo ou não, você se acostuma com tudo. Por que você se acostuma com tudo? Porque é uma programação do cérebro. Você está hoje, vamos supor, a pessoa que
ganha 5 mil reais por mês e ela tem um aumento de salário para 8 mil reais, daqui a pouco o seu padrão de vida está acostumado com aquilo. Então você vai se acostumando praticamente com tudo. Então o prazer, ele não te impulsiona tanto para agir como a dor. Então você tem que pegar aqui exatamente, pô, imagina lá nos primórdios. Cara, se eu não correr agora, eu vou morrer. Então eu tenho uma dor, se eu não comer e ir para caça, eu vou morrer. Então isso impulsiona as pessoas a agir mais do que o prazer que eu vou ganhar. Então, que a gente tem que colocar também, cara, o que eu vou deixar de ganhar, o que eu vou perder, o que vai me causar dor se eu não entrar para emagrecer, talvez, eu vou deixar de dar prazer para o meu marido, pelo menos na cabeça das pessoas, sabe? Eu vou deixar talvez ele vai me trair. Eu tenho que começar a colocar dores, tipo assim, de uma maneira absurda, que isso vai me impulsionar a agir. Sabe, meu casamento vai acabar, sabe? A pandemia tá aí, se eu não começar a atender e, pô, vou passar fome, vou ter que voltar para casa dos meus pais, isso vai ser uma vergonha para mim. E aí você vai ser impulsionado para agir. Os motivos são diferentes. Antigamente, os nossos antepassados lá, ele tinha um motivo diferente, que era sobrevivência, caça e tal. Hoje, nossos motivos são outros. Talvez seja socializar, seja ser reconhecido, mas isso, para pessoas diferentes, vai causar uma dor diferente. Então, por isso nós temos essa programação de procrastinar. Porque o cérebro quer poupar energia. Só que você está poupando energia talvez por uma coisa errada. Sabe? Uma coisa que não vai te fazer bem. Por uma coisa que está poupando o melhor do seu futuro. Então, começa a colocar dor nisso. Cara, se você não agir, se você não fazer o curso agora, se eu não começar a atender o cliente na próxima semana, sabe? Eu vou passar fome, eu não tenho estabilidade. Quem tem estabilidade hoje? No serviço, sabe? Então você começa a colocar dor naquilo para você agir, porque senão o seu cérebro está querendo poupar energia. Na verdade, é uma forma de te sabotar. Porque é uma programação que veio errada, né? Que a gente herdou geneticamente, que está lá com a gente, no cérebro. Então, eu preciso, na verdade, entender como ele funciona. A hipnose faz isso, entender como é que o cérebro e a mente funciona, para você saber jogar com as regras do cérebro. Por que a gente sempre está perdendo? Porque a gente não sabe as regras do cérebro. Quando a gente entende a regra do jogo, você joga exatamente de acordo com a regra. E aí você tá meio que, ao invés de ele te sabotar, você vai fazer uma reprogramação para ele agir do jeito que você almeja um futuro. A gente tem mais ou menos assim, não é exatamente essa divisão, mas você tem uma mente consciente e uma mente inconsciente. A sua mente consciente sabe o que você quer, o melhor para você. Seu cérebro consciente, ele sabe que você precisa ter um futuro melhor, que você tem que se dedicar, que você tem que trabalhar. Isso tudo está na sua mente consciente. Só que a mente consciente, ela é exatamente a que gasta muita energia para tomar decisão. E a inconsciente é que faz você ir no automático, no hábito. Então, muitas vezes, a procrastinação, ela se tornou um hábito. E aí as pessoas ficam mais difíceis de mudar. Então, conscientemente eu quero mudar. Inconscientemente, meu cérebro quer manter poupando energia. Não vai funcionar. Então, tem que saber exatamente as regras. Você vai falar assim, cara, para a mente inconsciente, que está no... Eu começo conscientemente, até aquilo se tornar automático, repetir, para chegar no futuro que eu quero. Porque, imagina assim, a mente inconsciente, ela é automática e gasta pouca energia. A mente consciente, ela sabe o melhor para você, mas gasta muita energia. Então, a programação do cérebro é o quê? Poupar energia. Então, sempre a mente consciente, ela vai estar perdendo. Qual que é o ideal? Eu usar de mecanismo, até mesmo a hipnose, para fazer aquilo que eu quero de consciente para o inconsciente, para ir no automático. E aí aquilo que eu quero começa a se tornar agora um hábito. Por exemplo, você tem que estudar, gasta muita energia, né? Você está começando agora, vamos supor que você está parado, você está começando uma nova profissão, você está fazendo mais um curso, gasta energia. Só que quando você começa a usar mecanismo como a hipnose para fazer aquilo se tornar um hábito, aquilo que era penoso para você se torna algo automático. E aí, de forma agora, que aquilo que era consciente se torna de maneira inconsciente, você vai buscando seus objetivos. Isso é fantástico, é uma regra do cérebro. Ele não gosta de poupar energia, só que você sabe o que é melhor para você. Aquilo que você sabe que é melhor para você, transforma isso num hábito. Você não precisa mais lutar contra aquilo. E aí o seu cérebro se encarrega de fazer com que você haja e vá em direção aos seus objetivos. Olha que legal isso que o Max falou, gente. E Max, como você acredita que a hipnose transformacional te ajudou, e até dentro do seu treinamento também, como que você utiliza lá dentro e como que você acredita que pode ajudar pessoas a lidar com procrastinação ou, quem sabe, também a utilizar dentro de um treinamento, porque nós falamos das duas coisas aqui. Você pode falar um pouquinho para quem... Eu sei que teve muita gente aqui que participou da última semana, mas talvez tenha gente que não sabe o que é hipnose transformacional,
quer entender mais como isso pode ser utilizado. O que você tem para falar para esse pessoal? Tanto como pode ajudar com a procrastinação e como que você utiliza isso dentro do upgrade, como você utiliza quando você faz intervenções, como que funciona? É, basicamente, tudo que a gente está falando aqui é uma programação. Programação básica. Mente consciente gasta energia e a inconsciente gasta menos energia e é automático. Isso tudo é uma programação que está no cérebro da pessoa, está na mente. E aí vamos supor que, lembra, a primeira coisa é definir o que eu estou procrastinando. Então a hipnose faz, às vezes a pessoa não tem consciência disso. E esse é um dos problemas de procrastinação. Por que eu estou procrastinando? Por que eu estou evitando isso? Porque isso me causa dor, ou porque isso não tem prazer suficiente, ou porque isso não tem propósito, ou porque eu não sei. Quais são os motivos que me levam? A hipnose, ela faz você acessar exatamente o motivo. Então, como aquilo é uma programação que está na mente da pessoa, vamos dar um exemplo simples. Vamos supor, a pessoa ela não consegue emagrecer, porque muitas vezes a gente pega esses casos, né? A pessoa não consegue emagrecer porque ela tem um trauma. Inclusive, acho que um dos exemplos que você deu, e até eu uso isso dentro do upgrade, é uma pessoa que não conseguia, uma mulher que não conseguia emagrecer, e porque ela, na infância, ela teve uma tentativa, não sei exatamente o seu exemplo, mas vamos colocar como exemplo aqui, uma tentativa de abuso. Então, qual a programação do cérebro dela? Ela, se eu emagrecesse e ficasse esbelta, o olhar dos homens para mim seria diferente e aquilo que aconteceu comigo poderia acontecer de novo. Então, assim, o cérebro está usando isso para proteger a pessoa. Mas é uma programação. Então, a hipnose faz você acessar essas informações e ressignificar. E trocar essas informações. E quando você troca, não vai agir exatamente. Porque, por exemplo, dieta não funciona. Quase nunca funciona se não trocar a programação. Porque eu estou agindo no efeito e não na causa. A hipnose transformacional faz você agir na causa. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui da mulher que não consegue emagrecer, pode ser vários fatos. Autoestima baixa, tá um estado depressivo, pode ser exatamente essa que eu falei do abuso. Então, se ela emagrecesse, isso, ela os homens olhariam para ela com um olhar diferente, e isso poderia acontecer de novo, alguém tentar abusar dessa pessoa. Ela não tem isso uma informação talvez inconsciente. Ela não sabe exatamente isso. Só que isso está lá. Uma informação, eu chamo de informação base. É uma informação que você busca toda vez que você está diante de um desafio. Toda vez que você está diante de um desafio, seu cérebro busca no passado e ele faz uma comparação. A gente vence esse desafio ou a gente vai perder? Porque se for perder, não vou nem entrar em ação. É muito comum a gente escutar. O importante é competir, o importante é competir. Né? A gente aprende isso na escola, por exemplo. O importante é competir, o importante é competir. Ah, não vai ganhar. E aí a gente, com essa informação base, uma programação, quando a gente está começando a ganhar alguma coisa, a sair da procrastinação, qual que é a informação que tem? O importante é competir, você não precisa ganhar. Aí o seu cérebro vai te sabota, é uma informação base. A hipnose faz você acessar exatamente o que está te bloqueando, porque cada pessoa tem um motivo diferente. Não é exatamente porque uma pessoa emagrece com dieta e a outra pessoa faz a mesma dieta e não consegue emagrecer. Ou seja, a ação é exatamente a mesma, não é a ação que faz emagrecer. É aquilo que está por trás da causa. A hipnose transformacional faz a pessoa acessar a causa. Você pode aplicar isso para a sua vida, sair da procrastinação, e eu aplico exatamente da mesma forma dentro dos treinamentos. E aí, existem pessoas lá que estão com diversos problemas, estão buscando coisas diferentes, mas a gente consegue acessar exatamente a informação que está impedindo a pessoa de alcançar aquele objetivo. E quando ela ressignifica, o que é ressignificar? Ela vai, tipo assim, um significado que tem para aquela, por exemplo, o importante é competir, ela dá um outro significado para aquilo. A informação continua lá. Você não consegue mudar o seu passado, mas você consegue dar um sentido diferente. Aí a pessoa consegue dar um sentido diferente para aquilo. Se eu mudei a informação base, eu mudo tudo que dá para frente. Porque assim, toda vez que ela está diante... Simples, estou diante de um objetivo. Eu olho no passado, eu não venci, ou tenho uma informação que me impede de vencer, um medo, uma autoestima baixa. Quando você troca aquilo, quando você está diante do desafio de novo, seu cérebro fala assim, opa, nós somos capazes de vencer aquilo. Nós somos capazes de entrar em ação e vencer. E é exatamente isso que o cérebro quer, entrar em ação e vencer. Ele não quer entrar em ação para não vencer. Por quê? Qual que é a programação? Poupar energia. Então a hipnose ela faz isso de maneira muito rápida e muito precisa, que é achar informação que te impede, que está te sabotando de você fazer aquilo, de sair da depressão, de sair da ansiedade, de entrar em ação, de sair da procrastinação. Ela vai direto no ponto.
Existem casos que a gente pega, você, né, sabe muito bem disso, que às vezes é uma informação que parece simples. É por isso que, assim, igual você falou, a Pramax é mais fácil por mãe. Não é. Porque cada um luta com a sua dor, luta com o seu problema. É. O que é pesado para mim pode ser muito leve para você. É aquele fato que as pessoas falam assim, ah, não, mas para você é mais fácil. Você não tem a mulher que eu tenho, você não teve a infância que eu tenho. Não, cada um tem um peso. Por quê? Porque o recurso que eu tenho interno é diferente do recurso que você tem. Eu posso passar muito tranquilamente por uma dor que para você seja uma dor muito difícil, porque você tem menos recursos ou tem significados diferentes para aquela informação base. O que a hipnose faz? Acessa as informações, dá novo significado, o que muda agora a forma de você enxergar aquilo. E te faz você ser mais capaz de vencer uma dor, uma depressão, sair da procrastinação. E eu não conheço, particularmente, ferramenta mais poderosa do que a hipnose. E se você, como a gente usa e como a gente aprendeu, que é a hipnose transformacional, não é simplesmente chegar lá e ressignificar. O que você faz com aquilo depois? Não, você dá um sentido para aquilo e dentro do objetivo da pessoa, não é simplesmente sair da depressão. E agora, o que você consegue fazer quando você sai da depressão? O que você consegue fazer quando você para os seus ataques de pânico? O que você consegue fazer quando você para de procrastinar e vai em direção àquele objetivo? A hipnose transformacional, ela te ressignifica e te dá agora o norte. Então, você tem aquilo que você precisa. Você sai da dor e agora você consegue enxergar um prazer plausível, aquilo que estava no futuro, para mais perto. Cara, eu não conheço ferramenta melhor. Olha o poder disso que o Max falou. Pessoal, só para saber, quem aqui já faz parte lá do movimento transformacional, que está recebendo o curso completo de hipnose transformacional avançado? Como o Max, parceiro de missão. Quem aqui já faz parte, coloca Sou Transformacional aqui nos comentários. Eu quero honrar as pessoas que fizeram a inscrição agora, as pessoas que já são membros lá, que vão receber. Tá vendo esses conteúdos que o Max falou? Lá dentro tem um passo a passo para poder fazer essas intervenções, para poder gerar essa transformação. Coloca aí, Sou Transformacional, que eu quero saber. Ó, a Martinha colocou Sou Transformacional, a Angélica aqui, a Marildo, Sou Transformacional, Rafael, parceiro de missão, Sou Transformacional. Olha a galera aqui, ó. Coisas Dini, Sou Transformacional, parceiro. A Sandrinha, Sou Transformacional. Olha, galera. O J. Carlos, Sou Transformacional. A Angélica, Sou Transformacional. Gente, olha quantos parceiros de missão. E olha aqui, ó, a Vieira, Sou Transformacional. A Jaque, Sou Transformacional. A Cieb, Sou Transformacional. O Marlon, olha aqui, sou fã do Max, olha que legal, ó, gostei, ó. Gente, quem gostou aqui, quem gostou desses conteúdos que o Max colocou aqui, gente, deixa muito coraçãozinho. Também no final o Max vai deixar as redes sociais para vocês acompanharem mais sobre o trabalho dele, que ele faz um trabalho maravilhoso. E essas pessoas que estão aqui, que estão colocando Sou Transformacional, são parceiros de missão. Olha que interessante, eu não vejo quem trabalha com desenvolvimento humano como concorrente, eu vejo como parceiro de missão. Por exemplo, quando o Max chegou e falou, Romani, vamos trocar uma ideia. Eu lembro lá atrás que para ajudar a ter clareza sobre o que ele ia fazer e começou a trazer clareza sobre estruturação para o treinamento, sobre palestra. Eu lembro mais ou menos isso que a gente conversou lá na época. Por que eu decidi ajudar e compartilhar assim, sem esconder nada? E por que quando o Max foi fazer o treinamento eu ensino tudo e não quero esconder nada e eu fico feliz? E eu ainda falo sobre o treinamento do Max enquanto o meu treinamento está com as inscrições abertas agora. Porque eu acredito que nós somos parceiros de missão. Porque eu acredito que quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Ou por que eu chamo o Max para fazer a live aqui? Porque eu sei que quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Inclusive, eu vou recomendar que vocês vão lá no perfil do Max e sigam o Max também. Olha que legal isso, gente. A maré sobe, ela sobe para todo mundo. É entender que contribuição e ambição estando alinhados, ou seja, eu quero contribuir e eu também tenho ambição, tenho estratégia, tenho propósito. Por exemplo, eu vou ficar muito feliz de ver que talvez alguém que está nessa live aqui entrou lá no Movimento Transformacional porque assistiu essa live. Isso também, eu tenho essa noção, gente. Só que da mesma forma, eu estou aqui disponibilizando tempo, conteúdo, chamando convidados selecionados para vocês, porque existe a vontade genuína de contribuir e tem propósito também por trás. E a ambição é o que permite que o Instituto Romani continue existindo, que permite que novos treinamentos que consigam entregar um conteúdo de tanta qualidade de forma 100% gratuita também. Ó,
Pessoal, gostaram do conteúdo do Max? Gostaram do conteúdo do Max? Essa live vai ficar salva aqui para vocês. As lives do Instagram ficam salvas aqui para vocês. Na hora que terminar, eu quero fazer um convite para você digitar nos comentários por que valeu a pena. Qual o seu insight? O que é insight, gente? Qual que é a sua sacada? Quais fichas caíram com essa live de hoje? E aí você coloca ali nos comentários, combinado? Inclusive, quem é do movimento transformacional sabe que de tempo em tempo eu posso chegar lá e chamar você para fazer uma live. Inclusive, já teve gente que se inscreveu agora que eu já fiz o convite. Até, vou fazer o seguinte, Max, para a gente registrar esse momento aqui, eu vou tirar uma foto para marcar. Como que o pessoal faz para encontrar seu Instagram? Fala o seu Instagram aí para o pessoal marcar aqui agora. Meu Instagram é Max W, letra W, Rocha. Max W Rocha. Max, igual escreve Max, M-A-X, né? W Rocha. Max W Rocha. Marca o Max W Rocha ali, o Instagram, e marca @Romani Souza agora. Tira um print. Eu vou colocar o dedo aqui para vocês marcarem em cima do meu dedo, meu nome. Coloca aí. Beleza, eu tirei uma foto aqui também. Espero que vocês tenham tirado. Marca, coloca ali e coloca lá no direct que eu posso repostar a sua postagem também. Ali, ó, colocou aqui, ó, Max W Rocha. O Marlo colocou, parceiro de missão. E, Max, como que o pessoal, quais redes eles podem te encontrar? Lá no Instagram, principalmente mesmo, se o pessoal quiser te mandar direct, se tem algum recado para deixar aqui? Hoje, o principal que eu estou usando é o Instagram. Então, a forma mais fácil, se tiver alguma dúvida da live, qualquer outra coisa do trabalho, no Instagram pode mandar um direct que eu estou respondendo lá. E olha que legal, gente. O Max, seja para conhecer mais sobre o trabalho dele, quem sabe fazer algum atendimento online, conhecer mais, manda um direct para ele também. Você pode, quem sabe, conhecer o Upgrade. E vai ser um prazer ver você também dentro, quem participou dessa live aqui, dentro do movimento transformacional, para receber aquelas ferramentas que foram faladas aqui, que o Max utiliza também dentro dos treinamentos dele, que eu quero que você utilize na sua vida, se você... O que você tem para falar para quem deseja utilizar a hipnose para os dois lados, né? Para quem deseja utilizar na própria vida e para quem deseja utilizar isso, seja para dentro de treinamento ou para dentro de sessão. O que você tem para falar para esse pessoal aqui? Hoje, você tem algumas formas de você reprogramar a mente, como a gente falou aqui de informação base. Você consegue aplicar isso para você como uma auto-hipnose. Então, todo o conhecimento que você aprende, que você consegue transformar a vida de outra pessoa, você consegue se transformar também. Então, são ferramentas um pouco diferentes, você fazer o modo de fazer numa pessoa e fazer para você, mas funciona. A questão é que funciona tanto para outra pessoa quanto para você. Então, você pode usar para um atendimento, para você transformar a vida das pessoas, para se tornar isso uma profissão, uma segunda profissão, até mesmo a principal profissão, porque você consegue continuar no seu trabalho e atender de noite, por exemplo. Nada te impede de fazer isso e você vai transformando aquilo que era a segunda carreira, talvez para a primeira carreira. Você vai pegando confiança naquilo, na forma que você vai fazer. E quando que você vai aplicando e se aplicando, mais você vai se tornando confiante. Porque existe a questão do medo. Você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, você vai se transformando para transformar outras pessoas. E isso que é o bacana da hipnose. Você vai se reprogramando a sua mente exatamente daqui. Você já sabe a causa, você sabe como achar a causa e você vai usando as ferramentas em si próprio. Você consegue fazer isso. Isso é o mais interessante da hipnose. Então, você vai se tornando mais confiante, você vai se ajudando e quanto mais você se ajudar, mais você consegue ajudar as pessoas. Então, existe a forma de fazer isso, com certeza está no movimento transformacional dentro do curso. Então, você consegue fazer uma auto-hipnose e você consegue aplicar em outras pessoas. Isso que é legal. Antes de você sair aplicando por aí, você vai se transformando. Então, você está diante de um desafio, qualquer coisa, você, tô com uma dúvida, não sei como agir, tô com medo dessa decisão, tô com medo de entrar em ação, cara, vou parar um momento aqui, vou de manhã, antes de fazer qualquer coisa, e vou fazer uma auto-hipnose agora. E aquilo muda o seu estado, você consegue fazer. E Max, só para o pessoal saber, quanto que você pagou para fazer o curso de hipnose transformacional? Sendo bem sincero. Aqui porque 3 mil reais, em 2017. Em 2017. A gente abriu... Na verdade, eu ganhei um descontão, né? Que na verdade foi dentro de um evento que eu comprei. O curso ele era 7 mil reais. E para aquele evento específico, as pessoas estavam dando desconto. O Romani era um dos palestrantes. E como as pessoas estavam comprando um grupo, um curso de 7 mil saiu a 3 mil reais. Então, assim...
Naquela época, em 2017. O Max conseguiu comprar por R$ 3.000 naquela época, em 2017. A gente abriu aqui as inscrições para o Movimento Transformacional, vocês viram, o curso R$ 7.000. Ele pagou R$ 3.000 em 2017. E olha o que aconteceu. Nós oferecemos exclusivamente durante uma janela de oportunidade. Pode acabar a qualquer momento. Por que pode acabar a qualquer momento? Porque eu falei que eu ia abrir 400 vagas nessa condição. Quem estava lá nas aulas que aconteceram, nós chegamos até um pico de 5.200 pessoas ao vivo simultâneo. Então, para entender, tem muito mais gente querendo lá. Já está faltando, se eu não me engano, 30 e poucas vagas para fechar. Se você quiser fazer parte do movimento transformacional, com essa oferta mais do que especial, você não vai pagar os 3.000. Você vai poder se inscrever por 12 vezes de R$ 99,70 ou R$ 997. É de graça, é de graça. De graça gente, mesmo. É literalmente de graça. Max, eu quero te agradecer. Quem quiser ainda dá tempo de fazer inscrição no movimento, te agradecer por essa live de hoje. Um grande abraço. Quem ainda não segue o Max, super recomendo o trabalho dele, um grande profissional. Se tiver mais algum recadinho para dar, tá nos últimos segundos. Tá começando a contagem aqui. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra estar aqui com você, o cara que me agregou muito para minha vida, agrega até hoje, tenho você como referência, já falei isso para vocês, para a Lorena também. E a partir daquilo do curso, de conhecer vocês, né? Além de não só curso, mas como pessoa também, a minha vida foi transformada e por causa disso eu transformo a vida de outras pessoas, sabe? São pessoas que saíram das drogas, eu vejo, às vezes eu fico olhando os depoimentos, são pessoas que saíram da depressão, pessoas que tinham pensamentos suicidas, pessoas que se sentiram mais capazes e começaram o seu próprio negócio. Cara, isso é fantástico. Então, eu sou muito honrado de estar aqui hoje, contando isso. Não sei nem se você sabe disso, mas contando isso para você, né, que são através dessas ferramentas que eu consegui transformar a vida dessas pessoas. Eu achei aquele senso de propósito que me impulsionava para agir, e isso graças a você, graças ao curso, toda a sua equipe, eu não tenho palavras para agradecer. É uma honra realmente estar aqui. Quem quer fazer e ter isso para sua vida, né, um pouco, cai para dentro. É isso que eu tenho que falar. Não vão se arrepender. Cara, te agradeço demais. Quem ainda não acompanha o Max, também acompanha lá. E deixa aqui nos comentários da live. Vou deixar ela salva agora, tá nos últimos segundos. Por que valeu a pena? Qual o seu insight de hoje? Grande abraço.